Oi, gente, passando aqui rapidinho para dar um oi para a galera do Telegram. Gratidão por estarem aqui com a gente, confiarem no nosso trabalho. E para quem não sabe, eu sou a Agnes. Eu sou a Gisele. E eu sou o Leandro. Então a gente vai falar rapidinho aqui para vocês hoje sobre julgamento. Você anda se julgando? Não. Não, jamais. Eu me julgando. A gente nunca faz isso. Até parece. Você é julgado? Não. Sua família te julga? Ah, vá. Rapaz, família é um amor. Gente, então como que a gente pode... como é que a gente pode sair dessa situação do auto-julgamento, né, do julgamento? A gente já falou sobre essa ferramenta, ela também está disponível aí, é uma das ferramentas mais poderosas de Access Consciousness, que é a ferramenta do interessante ponto de vista. Se a gente perceber que todo mundo tem escolhas, que todo mundo tem opiniões, e que eu tenho minha opinião, e o Leandro tem a opinião dele, e a Gi tem a opinião dela, e aí quando a gente realmente está nesse espaço para perceber que todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem o direito de ter opinião, é muito simples eu perceber que tudo é simplesmente um interessante ponto de vista. Nossa. Fica mais leve. Assim, estar no interessante ponto de vista é exatamente não ser afetado ou afetada pela opinião da outra pessoa. É simplesmente entender que todo mundo tem a sua opinião e tem o direito de ter a sua opinião. Parar de ficar nesse braço de ferro, né, também, defendendo a minha opinião. É igual aquele... Não sei se vocês já chegaram a ver um postzinho que tem um 6, assim. Aí a pessoa fala, isso é um 6. A outra tá do outro lado fala, não, isso é um 9. Isso é um 6. É um interessante ponto de vista. Depende de como você está enxergando, depende da sua situação para esse tipo de coisa. Então, interessante ponto de vista. E é um interessante ponto de vista também o julgamento que você faz de você mesmo. Exatamente. Né? Porque se tudo é interessante ponto de vista, até o seu auto-julgamento também é só um interessante ponto de vista e nada mais. Né? Então, quando você se julgar, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Percebam no corpo de vocês. É mais leve quando a gente entra nesse interessante ponto de vista? Fica mais leve para você? Só perceba no seu corpo. Se você percebe, nossa, realmente fica muito mais leve quando eu entro no interessante ponto de vista. Ou não fica. Tudo bem também, não tem problema. Vocês não precisam acreditar em nada que a gente fale. Mas vocês podem tentar, não custa nada. No começo, gente, é difícil, tem que forçar um pouquinho assim. Né? Mas quando você se propõe a mudar algo na sua vida, se você escolhe realmente mudar algo na sua vida, você vai fazer de tudo para que aquilo mude, né? E você vai utilizar a ferramenta, é uma escolha. E no começo você vai ficar usando essa ferramenta, utilizando essa ferramenta, treinando essa ferramenta, até você ser um interessante ponto de vista. Você ser essa ferramenta. Como que usa a ferramenta? Como que usa a ferramenta? Nossa, seu cabelo é azul, não gosto, feio. Gente, eu não vou falar pra pessoa, né? Porque quando você fala, a pessoa ela pode se ofender. Mas aí na sua cabeça você já... Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. E é isso, até você dissipar essa energia. Que tudo é energia, né? A palavra que manda pra gente é uma energia, um pensamento é uma energia, tudo é uma energia. Então, se vir essa energia do julgamento, você entra nesse interessante ponto de vista para dissipar essa energia. E usem, veja o que acontece. E é isso, gente. Gratidão. Um beijo. Até breve. Tchau.